Olá animador, tudo bem com você? Eu me chamo Raul Vanucci, sou diretor de animação e você está no canal Animação Online. Depois que eu criei uma cena aqui no Toon Boom, é possível editar o seu comprimento, FPS ou até mesmo a resolução? Ou eu preciso jogar essa cena fora e criar uma nova do zero? Se você quiser saber a resposta para essa pergunta, fique comigo até o final desse vídeo. E antes que eu me esqueça, já deixa o like, se inscreva no canal caso não seja inscrito e ative o sininho das notificações. Essa é a melhor maneira para você recompensar o meu trabalho aqui no YouTube e fazer com que esse conteúdo chegue a mais animadores. Então vamos lá! Bora pro vídeo de hoje. Então, primeiramente, eu vou abrir o ícone do programa aqui na área de trabalho e nós vamos criar uma cena. Eu vou digitar aqui cena teste, por exemplo, e nós vamos criar uma cena padrão aqui Full HD 1920 por 1080 a 24 quadros por segundo. Eu vou criar a cena e vou esperar a minha cena abrir. E com a cena aberta é que surgem algumas dúvidas que fizeram muitas pessoas me procurar e por conta disso eu resolvi gravar esse vídeo. Então a primeira coisa que me perguntam é o seguinte, é a respeito do tamanho da cena. O que isso significa? Por padrão, o Toon Boom cria uma cena aqui com 60 frames, como você pode ver aqui na tela. Mas caso você queira mexer no comprimento dessa cena, isso é possível através de um recurso aqui no Toon Boom muito simples de usar. A primeira forma de fazer isso é simplesmente arrastar esse símbolo vermelho aqui da timeline. Então, caso eu queira uma cena menor, eu arrasto aqui, por exemplo, e deixo a definição do tamanho da cena em 30 frames. Caso eu queira uma cena maior do que isso, eu arrasto aqui para a direita e deixo, por exemplo, o tamanho dessa cena com 90 frames. Mas ainda não é isso daqui a solução que eu quero passar para você. Pois a dúvida do animador é a respeito de uma cena muito longa. Vamos dizer aqui com, por exemplo, mais de 500 frames. A dificuldade é ficar arrastando esse ícone aqui por muito tempo pela timeline. Veja que eu tenho que posicionar ele ali à direita e ficar esperando a velocidade da timeline correr para a direita até chegar no frame 500. Veja que eu terminei essa frase e nem chegou lá no frame que eu queria. Então eu vou dar um Ctrl Z aqui para a gente voltar para o tamanho que estava antes. Qual que é a forma prática e simples então para definir o tamanho dessa cena, o comprimento dela, sem precisar ficar arrastando ali o ícone vermelho? Basta eu vir aqui em Cine e clicar nessa primeira opção aqui de cima. É nela que nós vamos editar o comprimento da cena. Basta clicar, vai aparecer essa janelinha aqui e eu vou informar o número de frames. Vou digitar 500 e apertar OK. Automaticamente, o nosso terminalzinho vermelho, que indica o final da nossa cena, já está lá no frame 500. Você consegue colocar o frame que você quiser ali naquele campo. Uma outra coisa também a respeito do comprimento da cena, que muitos animadores não sabem, é que é possível definir o Start e Stop em apenas um trecho da cena. Por exemplo, vamos supor que eu estou trabalhando nessa cena aqui de 500 frames, mas eu quero visualizar apenas o que eu estou animando entre o frame 20 e o frame 60, por exemplo. Para isso, eu venho com um cursor aqui em cima do frame 20, eu faço um clique para trazer a agulha para esse local e aperto aqui o botão Start. Veja que ele trouxe um marcador preto aqui. Depois disso, eu venho aqui no frame 60, também faço um clique para trazer a agulha e aperto o botão Stop. Feito isso, eu consigo dar um play apenas entre o frame 20 e o frame 60. Veja que a agulha começa ali já direto no 20 e para no 60. Como eu falei, você pode ter um trecho animado aqui entre o frame 20 e 60 que você quer ver somente ele para conferir uma troca de pose ou como está o processo da sua animação. E não te interessa nesse momento o restante dos frames da timeline. E uma outra forma de definir esses marcadores aqui de Start e Stop é colocando manualmente mesmo aqui nesses campos os números dos frames correspondentes. Eu vou voltar aqui o tamanho dessa cena do 1 ao 500 como estava antes e vou fazer dessa forma. Eu vou colocar 1 no Start e 500 aqui no Stop. Veja que os marcadores já sumiram, pois o Start já está aqui no começo da cena e o do Stop está lá no frame 500. Bom, agora eu vou passar para você a questão do FPS. Se você vier aqui somente nessa caixinha do FPS e trocar para 25, por exemplo, e der o play, salvar essa cena aqui e fechar, quando você abrir essa cena de novo, a caixinha vai estar aqui no 24, porque aqui não é uma edição nas propriedades da cena, é uma edição apenas na visualização aqui da timeline. Então o primeiro ponto que eu queria passar sobre o FPS é esse. Dá sim para trocar aqui por 30, por exemplo, a velocidade dessa cena vai ficar diferente, mas para alterar essa informação na
nas configurações da cena, para essa alteração ficar permanente aqui, você vai precisar vir aqui em Scene Settings. E nesse campo que abriu, nós conseguimos mudar de forma definitiva o FPS, ou seja, o frame rate, que é a velocidade de frames por segundo com que essa cena vai ser reproduzida. E aqui na listinha eu já tenho algumas definições por padrão, mas eu também consigo personalizar aqui com o número de frames que eu quiser colocar. E aproveitando que eu estou com essa tela aberta, é aqui também que é possível fazer a alteração da resolução da cena, que é a última informação que eu gostaria de passar para você antes de encerrar esse vídeo. Então, eu abri uma cena 1920 por 1080, mas por algum motivo eu preciso exportar esse projeto numa resolução muito maior ou diferente daquela que eu coloquei no momento em que eu criei essa cena. Muitas pessoas jogam o arquivo que estão trabalhando fora, começam outro do zero, apenas pelo fato de retornar para aquela janelinha inicial, pois acreditam que é somente naquela tela inicial que é permitido colocar a resolução da cena, e desconhecem essa função aqui que permite alterar as configurações. Então eu vou colocar o dobro aqui da resolução, que é 4K, que é 3840 por 2160. Eu vou apertar OK, você verá que não tem muita mudança aqui na tela, mas a cena já está com uma resolução o dobro da que ela estava antes. E também é possível alterar a proporção aqui da cena. Eu estou trabalhando com aspect ratio de 16:9, que é a escala aqui da nossa cena, a proporção entre a escala vertical e a escala horizontal, é um Full HD. Eu consigo criar, por exemplo, resoluções personalizadas com uma escala 1:1, por exemplo. Então eu vou colocar aqui 1080 por 1080. Veja que o aspect ratio aqui ficou 1. Isso significa que a proporção de vertical para horizontal é a mesma. Eu vou apertar OK e veja que eu fiquei com uma cena quadradinha, naquele formato novo de feed de Facebook, de Instagram. Eu consigo criar um GIF animado, por exemplo, e exportar nesse formato muito utilizado em redes sociais. Espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje. Deixe aqui nos comentários as suas impressões e te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau!